Muito bem, meus caros. Muito bom dia. Espero que vocês estejam aí, tenham começado bem a terça-feira de vocês. Bom, ontem eu estava lendo uns textos do Harold Bloom, né? Vocês certamente devem conhecer ou devem ter ouvido, pelo menos ter ouvido falar alguma coisa do Harold Bloom, né? O Bloom foi um crítico literário norte-americano, um professor, né, de literatura, brilhante, e que infelizmente faleceu, né, esse ano aqui, no mês de outubro, né? Bom, e ele deixou várias obras importantes, né? Acho que basta lembrar aí do Cânone Ocidental, né, que é uma obra incrível, e também uma obra dedicada ao Shakespeare, né? Shakespeare, a Invenção do Humano. Também é um livro belíssimo, né? Mas ele tem muito mais coisas, muito mais coisas. E o Harold Bloom tem um valor, tem uma importância muito grande também, porque ele combateu todas essas linhas de estudo estruturalistas e pós-estruturalistas, né? E também os desconstrucionistas, e também toda essa coisa dos estudos, chamados estudos culturais, né? Essa coisa de que você tem que uma obra literária só é boa se ela for uma obra feminista, né? Ou se ela for uma obra que fizer a defesa aberta de toda essa política de gênero, né? Enfim, ele combateu tudo isso e foi um combatente vigoroso, né? Bom, mas eu estava lendo o Bloom e eu me lembrei de um fato extremamente curioso a respeito dele, né? Não sei se vocês sabem, mas o Bloom tinha uma velocidade de leitura que era uma coisa surpreendente, né? No auge aí da sua capacidade de produção, quando ele tinha aí seus 40, 50, 60 anos, ele chegava a ler perto de 1.000 páginas por hora, né? Bom, o número é impressionante, né? Mas o problema é que ele não é que ele só lia, né? Não. Ele tinha uma memória prodigiosa. E ele guardava tudo que ele lia. É uma coisa incrível, né? Então, isso permitia que, por exemplo, ele cumprisse um ritual todos os anos, né, de reler a obra completa do Shakespeare, todos os anos. E não só isso, ele também gostava de reler todos os anos vários romances do Dickens, e também relia, acho que todos os ensaios do Dr. Samuel Johnson, que foi um crítico literário inglês do século XVIII, que infelizmente no Brasil é muito pouco conhecido, mas que era um crítico pelo qual o Bloom tinha grande admiração. Aqui no Brasil vocês acham dele alguns livros, acham inclusive um livrinho muito breve dele, que é uma introdução ao Shakespeare. Muito bom, muito bem escrito, muito interessante. Bom, mas esse poder de leitura, né, impressionante do Harold Bloom, bom, quando a gente lembra dessa informação, é fatal a gente ficar pensando no quanto que nós conseguimos ler, né? No quanto que nós conseguimos nos dedicar à leitura, né? Então, assim, tem esses leitores que fazem aí
cursos de leitura dinâmica, né? Acho que alguns até conseguem chegar perto da marca do Harold Bloom, né? Mas só que tem um problema, né? Eles não têm um poder de memorização, impressionante. Então, assim, pelo menos do que eu sei, alguns chegam aí a memorizar 20, 30, 40% do que eles leem, né? Agora, o Bloom não, né? Quer dizer, o Bloom guardava tudo, tudo. Então, ele realmente foi um caso excepcional, né? Um caso excepcional. E ele não alcançou essa marca impressionante só treinando. Não, ele realmente tinha uma qualidade inata, né? E, enfim, eu não fui pesquisar a origem dessa qualidade dele, né? Mas eu fiquei pensando o seguinte, quer dizer, mas e a gente, né? E a gente que a gente não consegue nem chegar perto, né, dessa marca impressionante, né? Mas nós gostamos de ler, não é verdade? E muitas vezes nós precisamos ler um grande volume de textos. Então, o que resta para nós, né? O que resta para nós que não temos essa capacidade incrível de leitura? Bom, eu acho que nós estamos sempre aprendendo e reaprendendo a ler. Então, assim, hoje, aos 60 anos, eu percebo que aprender a ler é um exercício que não tem fim, compreende? Não tem fim. Por quê? Porque os bons textos, os bons poemas, os bons romances, eles sempre escondem alguma coisa da gente, né? E eu também acho que a leitura feita com velocidade, ela até pode ser uma ferramenta útil, né? Quando se trata aí de você ler documentos, de você ler manuais, né? Enfim, bula de remédio, mas a grande literatura, né? A grande literatura. Bom, se a gente não tem o dom do Harold Bloom, a gente tem que ler no nosso ritmo, né? E sem angústia, sem angústia, né? Temos que ler no nosso ritmo e pensando que a nossa leitura é a melhor homenagem que nós fazemos a esses escritores que passaram anos escrevendo e reescrevendo seus romances. E que tantas vezes, né, sofreram aí para encontrar as melhores palavras, o melhor ritmo para as frases, né? As rimas mais inesperadas, né? Então, assim, se vocês, né, como eu, se vocês não têm o dom do Harold Bloom, bom, não se preocupem, né? Ele foi a exceção da exceção, né? E nós, o que nós temos que fazer? Nós temos que aproveitar os limites que nós temos, né? Nós temos que encontrar alguns benefícios dos nossos limites e fazer da leitura lenta uma leitura prazerosa, em que a gente realmente dialogue com as palavras, com as frases. Um amigo uma vez me disse uma coisa que eu acho que é perfeita, né? Ele disse assim: olha, ler depressa é como ser um turista que chega numa cidade assim que ele nunca tinha visitado, né? E como ele tem pouco tempo, então ele sai correndo pela cidade que nem um louco, né? Para ver se ele consegue ver tudo que a cidade tem.
né? E fica lá correndo como um doido. E, na verdade, o que acontece quando ele termina, né? Ele termina que ele, na verdade, não viu nada, né? Viu muito pouco, não é isso? Quer dizer, na verdade, ele não conheceu quase nada daquela cidade, né? Então, não vamos ser como esse turista doido, né, meus caros? Vamos fazer a leitura dentro dos nossos limites, né? Mas vamos dar sempre o nosso melhor, tá bom? Um bom dia para vocês, viu? Um abração, meus caros.